Bom, então vamos lá. Vamos dar continuidade aqui ao Fórmula das Certificações. Agora eu vou falar com você sobre educação para o seu corpo. Como educar o seu corpo para os estudos que você vai seguir, né, no seu projeto de certificação e como tirar o máximo dele para chegar na hora da prova e arrebentar, passar o carro em cima da prova. Beleza, eu vou falar com você aqui de alimentação, de espaço físico, ou seja, como o seu corpo interage com o seu espaço físico. E vou falar também sobre consciência corporal, que é uma coisa muito importante para a gente saber como o nosso corpo se comporta com o passar do tempo, né? Sentado lá na mesa da prova, como é que fica o nosso corpo, como que ele reage a situações e tudo mais. Legal? Beleza. Então, começando com alimentação. Para falar de alimentação, acho que você já deve saber. Fala assim, pô, lá vem ele falar que não pode comer comida pesada antes da prova e tudo mais. É isso mesmo, não pode. Porque quanto mais pesada a comida, mais sono você vai ter, né? O seu sangue vai estar concentrado no seu estômago para digerir a comida e você vai ter menos performance. Então, na hora da prova, o que fazer? Eu te recomendo você levar uma barrinha de cereal, uma fruta, alguma coisa que você possa comer e não precise sair da mesa de prova, né? Da frente do computador. Porque se for alguma coisa mais complicada de comer, alguma coisa que você tenha que lavar a mão depois e tudo mais, você vai acabar perdendo tempo da prova. E esse tempo é fundamental. Pode ser esse tempinho que você perde que vai fazer a diferença lá no final. Quando eu estava fazendo a prova do PMP, eu reparei que tinha gente saindo da sala para comer. E eu levei barrinha de cereal, levei água, levei tudo para ficar ali, né? Para comer ali. E essas pessoas que saíram algumas vezes, eu notei que no final da prova, ao passar por elas, deu uma espiadinha no monitor delas, elas ainda faltavam, sei lá, 15, 20 perguntas com 10 minutos de prova restante. Ou seja, elas tiveram que chutar muita coisa. E chutar não é bom. Então, aprenda como o seu corpo se comporta mediante a alimentação que você come. Pô, Rodrigo, mas como que eu posso treinar para isso? Você pode treinar justamente nos simulados de final de ciclo de estudo. Lembra que eu falei lá nos estudos cíclicos que você tem que programar o seu simulado completo, como se você fosse fazer a prova realmente, e pedir para as pessoas ao seu redor, falar assim, pô, eu vou ficar concentrado fazendo ali a minha prova, por favor, não me interrompa. É justamente por isso, porque durante a sua prova você não vai ser interrompido. Então, quanto mais real for o seu simulado, inclusive com relação a comida e bebida, melhor para você. Porque aí você vai aprender em quanto tempo você vai ficar com fome, o que te sacia mais, o que não te sacia, o que vai te atrapalhar na concentração na hora de comer, o que não vai atrapalhar. Então, isso é um treino que você tem que fazer também, beleza? Com alimentação. A água também, é legal você treinar bastante, tomar água, mas eu já falo da água daqui a pouquinho. Legal? Agora, com relação ao seu espaço físico, como se comportar com relação a ele? Sempre que você for estudar e também fazer um simulado, prepare o ambiente para que ele seja o mais similar possível ao ambiente da prova que você vai fazer. Por que isso? Porque você vai encontrar na examinadora, lá onde você for fazer a sua prova, uma mesa de escritório comum, com um computador, um papel para você fazer a sua folha de download, não esqueça dela, e, sei lá, um tampão de ouvido que você sabe como utilizar também. Beleza. Agora, se você chegar lá para estudar na sua casa, tiver aquela mesa toda cheia de livro, bagunçada, com um monte de coisa, anotação, uma bagunça, não adianta, porque você vai perder tempo organizando a sua mesa enquanto você deveria estar estudando. E isso reflete na hora da prova. Então, de novo, quando você for fazer o simulado, limpe a mesa, deixa tudo prontinho, bonitinho para você chegar lá e gastar as suas horas fazendo o seu exercício e não arrumando a mesa como um todo. Beleza? Isso tudo, por quê? Para você evitar qualquer tipo de distração. Seja um reloginho que fica ali passando as horas, seja uma música ambiente que está tocando, não estude com música, tá? Tente estudar no máximo de silêncio possível. Utilize o tampão que eu enviei para você. Se você quiser, compre aquele abafador grandão de ouvido, ele é legal também. Algumas examinadoras fornecem esse tampão para você poder fazer a prova em mais silêncio, né? Porque normalmente tem barulho da rua e tal, e isso atrapalha. Então, evite distrações a qualquer preço.
Prepare o seu ambiente para que você se concentre o máximo possível e essa concentração faça com que você consiga entregar o seu aprendizado para a prova da melhor maneira possível. Isso é muito importante, hein? Não esqueça disso. Muito importante. Seu aprendizado tem que estar focado na prova e não nas distrações do ambiente. Então, deixa a sua mesa sempre limpa, sempre arrumada, cadeira no lugar, tudo bonitinho, para você estudar o máximo possível e no dia da prova, mesa limpa, mais parecido possível com o lugar que você vai fazer a prova, para chegar lá e arrebentar. Outra coisa bastante importante é a iluminação. Procure estudar num lugar bem iluminado mesmo. Por quê? Lugar em penumbra ou com uma iluminação um pouco fraca, acaba dando sono. O sono tira a nossa atenção e a atenção acaba diminuindo a qualidade do aprendizado que a gente vai ter. Então, quanto mais iluminado, melhor. Seja a luz natural, seja a luz de lâmpada, de escrivaninha, não importa. O mais iluminado possível, porque isso vai fazer com que você fique desperto e a sua atenção focada no seu material. Para a hora do simulado, mesma coisa. Luz ali em cima, para você não ficar com sono, ficar sempre atento e ter um rendimento melhor possível. Agora um parênteses com relação à água. A água é um negócio interessante. Água e bebidas em geral. Normalmente, algumas pessoas levam para a prova um isotônico. Repõe sais minerais e tudo mais, mata a sede, legal, bacana. Eu levei água, mas já vi gente que leva energético. Vou falar só do energético agora. O energético ele é legal porque ele te dá aquele pico de energia para você render mais. Só que no longo prazo, se você utilizar muito o energético, por exemplo, para estudar ou para fazer seus simulados, pode ser que o seu corpo acostume com ele e o efeito dele não seja tão benéfico quanto era no começo. Por exemplo, quando eu comecei a estudar, eu utilizava muito pó de guaraná, porque eu acordava cedo e eu queria estudar sempre bem ligado. Beleza, comecei a estudar, tomava pó de guaraná, e conforme foi passando o tempo, eu notei que eu precisei aumentar a quantidade de pó de guaraná para manter aquela mesma qualidade de estudos. Aí eu falei, pô, tem alguma coisa errada. Parei de tomar o pó de guaraná porque eu vi que aquilo já não estava me fazendo muito bem. Então eu deixei o meu corpo regredir, né? Voltar aos níveis anteriores, e a partir daí eu passei a estudar sem nada. E na prova eu também fui sem nada, porque eu condicionei o meu corpo a manter o nível de atenção pelo momento do estudo. Criei algumas âncoras para mim, por exemplo, entrar na sala, colocar o livro no lugar certo, a caneta, tudo. E essa rotina fazia meu corpo despertar. Então eu parei de utilizar esses artifícios, como, por exemplo, o energético ou o guaraná, para me dar mais atenção, né? Então, cuidado com isso. Se você for utilizar, beleza, não tem problema. Mas cuidado para o seu corpo não se acostumar. Café, mesma coisa. Tem gente que fala, café me dá sono, café não faz efeito para mim. E tem gente que fala, café me tira o sono, sim, eu fico muito desperto. Legal, mas da mesma forma o corpo acostuma. Então, se for utilizar, se programa direitinho para utilizar isso da melhor maneira para que você não tenha problema. Beleza? Legal. Agora, seguindo, a água. Rodrigo, eu quero levar água, uma garrafinha. Posso? Pode. Você tem que ver as condições lá da sua prova e da entidade examinadora, lá onde você vai fazer a sua avaliação. Normalmente pode, né? Se puder, você leva uma garrafinha. Só que é legal, olha, atenção nisso, é legal você treinar o seu corpo para que durante o período da prova que você estiver ali realmente fazendo a prova, né? Você saiba em quantas vezes você vai ao banheiro pelo total de água que você tomar. Rodrigo, mas aí é paranoia. Cara, não é paranoia. Porque se você tomar água e for no banheiro a cada 15 minutos, você vai perder muita questão, não adianta. Então, você tem que programar seu corpo para isso também. Bom, beleza, entendi, mas como que eu programo? Programa nos estudos, por exemplo, durante seus estudos, imagina que você estude 2 horas ou 1 hora por dia. Leva uma garrafinha de água pequena. No simulado, leva o tanto de água que você acha que vai precisar para a prova toda. E acompanhe, se você puder marcar, notar no post-it do lado, quantas vezes
e em quanto tempo você vai no banheiro. Porque isso é importante para você saber e obter um número ótimo ali para você não perder tanto tempo de sair, ir no banheiro. Às vezes a prova tem revista, né, para ver se você não trouxe nada de fora, tudo mais. Ou seja, é tempo perdido. Então, quanto mais consciência corporal você tiver do comportamento a respeito de comida, de atenção e de bebida que o seu corpo reage, melhor para você. Legal? Então, muita atenção nisso. Essa consciência corporal ela é extremamente importante para você conseguir render o máximo na prova. Porque aí você chega lá mapeado certinho como você mesmo funciona e aí você tem um rendimento muito melhor. Legal? Beleza, então. Essa era a dica da consciência corporal. Ficamos por aqui. Te vejo no vídeo abaixo. Falou!